A questão que vamos explorar hoje parece até simples, mas na verdade ela abre um abismo filosófico. Será que o nosso universo é finito? Ou será que ele poderia conter um número infinito de coisas? Vamos mergulhar de cabeça nessa questão medieval que tem implicações surpreendentes até hoje. Para começar a entender essa discussão, a gente precisa voltar lá para o século XIII e entrar na mente de um dos maiores pensadores da história, Tomás de Aquino. Para ele, isso aqui não era só um quebra-cabeça matemático, não. Era uma questão metafísica que definia a própria realidade. E aqui está o ponto central do dilema. A questão não é se a gente consegue contar para sempre, é mais profundo. A pergunta é, será que um conjunto infinito de objetos reais, pensa aí, estrelas, grãos de areia, almas, poderia existir de verdade, tudo junto, simultaneamente, aqui e agora? Então, o ponto crucial é este. Para Tomás de Aquino, a resposta para essa pergunta era o que traçava a linha divisória fundamental entre Deus, o Criador, e o mundo, a criação. Sabe, admitir um infinito dentro do universo seria quase como confundir a obra com um artista. A importância disso era imensa. Para a gente conseguir desemaranhar o argumento dele, tem um passo fundamental. Tomás de Aquino pega o conceito de infinito e divide em dois tipos. E como a gente vai ver, um infinito não é igual ao outro, nem de longe. E aqui está a grande distinção. De um lado, existe o que podemos chamar de infinito bom, o de Deus. Não é uma quantidade que não acaba, mas sim uma essência que não tem limites, o ser em estado puro. É perfeição. Já do outro lado tem o infinito ruim, o da criação. Esse é a ausência de um limite que deveria estar ali. Tipo uma linha que nunca termina, ou um conjunto que não dá para contar. É uma falha, algo sem forma. E é esse segundo tipo que Tomás de Aquino diz que não pode existir no universo. Mas, olha, Tomás de Aquino não estava argumentando sozinho. Existiam argumentos muito fortes a favor da existência de um infinito real. Então vamos dar uma olhada no outro lado da moeda, nos contra-argumentos que ele precisava derrubar. E os argumentos eram bem convincentes, viu? Primeiro, o potencial da matemática. Se a gente pode sempre somar mais um, por que Deus, que é onipotente, não poderia simplesmente tornar essa possibilidade infinita em algo real de fato? Segundo, as formas geométricas. Existem infinitos tipos de polígonos, certo? Será que Deus não poderia criar um exemplar de cada um? E terceiro, a lógica. Adicionar mais um objeto a um conjunto nunca gera uma contradição. Então, por que parar? E agora, a resposta de Tomás de Aquino. Um contra-argumento que eu diria ser brilhante, que mistura razão e fé para defender que a realidade é, sim, finita e ordenada. Ele começa com uma base das Escrituras, lá do livro da Sabedoria, mas tu dispuseste tudo com medida, número e peso. Para Tomás de Aquino, isso não é só uma poesia bonita, é um fato metafísico. Se a criação tem número, então ela não pode ser infinita, porque o infinito é justamente a ausência de número, a ausência de medida. E isso nos leva direto para a definição dele de número, que é crucial. Para os escolásticos, número é multitudo mensurata per uno, ou seja, uma multidão medida pela unidade. O que isso quer dizer? Que o número não é uma ideia abstrata, e sim uma propriedade de coisas reais que foram, bem, contadas. Se algo existe, pode ser contado. E se pode ser contado, não é infinito. Simples assim. Então, a refutação dele se divide em duas partes lógicas. Primeiro, a própria natureza do número. Qualquer conjunto de coisas que existe de verdade precisa ter um número específico. Infinito não é um número, é a negação de um. Então seria uma contradição. Segundo, a intenção do Criador. Deus cria com propósito, como um arquiteto que projeta uma casa com um número específico de tijolos. Uma criação infinita seria uma criação indefinida, sem propósito. E, para Tomás de Aquino, Deus não age sem um porquê. Mas a história não termina aí, não. Tem uma reviravolta, porque o próprio sistema do Tomás de Aquino acaba encontrando um desafio gigantesco, que vem de uma outra crença dele, a possibilidade de que o passado seja eterno. Para entender isso, a gente precisa separar dois tipos de cadeias de causa e efeito. Uma é a cadeia per se, ou essencial. Pensa numa mão que move um bastão que move uma pedra. Tudo acontece ao mesmo tempo. Essa cadeia não pode ser infinita. Mas tem também a cadeia per accidens, ou acidental. É como um pai que gera um filho. A causa, o pai, pode desaparecer, mas o efeito, o filho, continua. Tomás de Aquino defendia que essa segunda cadeia poderia sim ser infinita, se estendendo para o passado.
Então, vamos pensar. Se o passado for eterno, isso quer dizer que houve uma sucessão infinita de gerações humanas. Gente nascendo, morrendo, um ciclo sem fim que se estende para sempre no tempo. E aí vem o paradoxo chocante. Se o passado é infinito e as almas humanas são imortais, isso significa que, mesmo que os corpos tenham desaparecido, as almas não. Então, a consequência é que um número infinito de almas teria que existir agora mesmo. E isso bate de frente com a regra principal de Tomás de Aquino de que uma multidão infinita não pode existir de uma só vez. E agora, como ele resolve esse nó? Como defender a beleza de um universo finito diante desse paradoxo? Bom, a resposta dele basicamente vira a nossa ideia de limite de cabeça para baixo. E essa é a grande virada, a conclusão. Para Tomás de Aquino, ser finito não é um defeito, não é uma fraqueza. É a assinatura de um artista divino. Um limite é o que dá a qualquer coisa a sua forma, a sua beleza, a sua própria identidade e a capacidade de ser compreendida. E essa analogia aqui ilustra isso perfeitamente. Pensa só, uma pintura infinita nunca ficaria pronta. Uma música infinita não teria ritmo nem melodia. A criação é bela e perfeita justamente porque ela é definida, porque ela tem contornos. O limite não é uma prisão, é o que torna a obra de arte possível. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? A verdadeira perfeição, ela está naquilo que não tem limites ou naquilo que é belamente definido? A resposta de Tomás de Aquino, dada há 800 anos, continua ecoando até hoje.